Bom dia, irmãos. Tudo bom com vocês? Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Cássia. Depois, mais tarde, vocês me perguntam o nome inteiro, tá? É Cássia. Eu sou a esposa do Caio, líder de evangelismo, mãe da Rafaela, mãe do Heitor. E é uma honra para mim estar aqui hoje trazendo uma palavra vindo do Senhor para você. Amém? Quando o pastor me deu essa missão de trazer a palavra, eu fiquei pensando, né? Mas não é do meu pensamento, é aquilo que o Espírito Santo quer falar para vocês. E meditando, o que o Espírito Santo me trouxe é que a nossa igreja está em expansão. Né? E essa expansão é uma expansão do reino de Deus. Então, por esse motivo, né, nós temos que entender alguns princípios para essa expansão, para que a gente cresça em ordem. Né? Quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo com ordem, cada coisa no seu lugar, uma coisa se encaixando em outra, para que tudo aconteça conforme tem que acontecer, não é? Então, Deus me trouxe à memória que eu tive a matéria no Rema, um momento Rema para vocês, que se chama Submissão e Autoridade. Aleluia! Eita glória, né, pastor? Aleluia! Então, eu vou trazer para vocês, eu peguei minha apostila, né, e estudei bastante para trazer para vocês, resumindo um pouquinho, porque é muito pouco tempo, vocês sabem, né? Quem já fez o Rema, quem está fazendo o Rema, sabe que são 10 aulas. 7 aulas de cada matéria, e mesmo assim é pouco tempo para 14 aulas, são 7 dias, 14 aulas de cada matéria, mas eu vou dar uma pinceladinha aqui para vocês, sobre submissão e autoridade. Para iniciar, eu gostaria que vocês já abrissem em Romanos 13, do 1 ao 2. Amém? A minha Bíblia, a versão dela é a Almeida, deixa eu só ver se ela é a corrigida. Revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada. Só para vocês não estranharem, se eu estiver lendo, de vocês vai estar diferente, mas a palavra ela é viva. Amém? Romanos 13, 1 ao 2 nos fala: todo homem, nesse homem, sabem que engloba homem e mulher, ok? Esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aleluia. Então, a gente já começa bem aqui, né? Aleluia. Mas, para a gente entrar nesse assunto de obediência à autoridade, de submissão e autoridade, eu fiz uma breve pesquisa. Por quê? Porque nós vivemos num país, entre aspas, democrático. Não é? A gente sabe que, aí, à vista do mundo, nós somos talvez o país mais corrupto, né, que existe. Então, para nós que somos brasileiros, a questão de submissão à autoridade é algo um pouquinho mais difícil do que seria para os ingleses, que já nascem, né, ali sobre um governo de um reino. Né, tem o primeiro-ministro, mas eles já nascem sabendo que existe uma rainha, um rei, e a sucessão dos herdeiros. Então, eles já têm uma facilidade maior nessa questão de submissão à autoridade. Nós, infelizmente, temos esse inclínio, né, não sei se é essa palavra, à desobediência, porque a gente não tem uma confiança no nosso governo, não é? E a gente acaba levando isso para outras áreas da vida. Então, eu gostaria que vocês abrissem também em Colossenses 1:3. Amém? Todos juntos? Aleluia? Em Colossenses 1:13,
ele fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então, vamos conversar aqui nessa parte espiritual do que é um reino. Aqui ele fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas vocês sabem a diferença do império e do reino? Alguém aí foi bem certinho nas aulas de história na escola? Então, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, porque daí eu fui pesquisar para a gente entender o conceito do que é o reino e do que é o império, para que a gente possa dar continuidade aqui ao assunto da autoridade, da submissão à autoridade. Então, o reino. O reino ele é um estado ou uma nação com um só povo, uma só cultura e etnias semelhantes, governado por um rei, normalmente herdeiro. Ele vai passando de pai para filho. A força de um reino não depende apenas das conquistas, mas de sustentar aquilo que foi conquistado. E um reino dividido raramente sobrevive a ameaças externas. Esse ponto até eu coloquei de outra corzinha aqui, porque é nisso que a gente vai falar um pouquinho mais. A divisão interna é o caminho mais rápido para a queda. Então, um reino dividido... Isso aqui eu procurei no Google, gente, não foi na Bíblia. Então, naturalmente, a gente não está nem falando aqui espiritualmente, naturalmente, o reino dividido raramente sobrevive a ameaças externas. Quem dirá o reino espiritual? Amém? Por isso que no começo eu já falei, Deus me trouxe essa palavra porque a igreja está em expansão. Amém? E para a gente expandir, a gente precisa ter... essa convicção de unidade entre nós. Então, aqui, um reino dividido abre a oportunidade para que o império o ataque e o conquiste. E o que é um império? O império, gente, está no Google, olha a palavra que estava no Google, é uma entidade expansiva que engloba múltiplos territórios, povos e culturas, ou seja, ele não é um só povo, uma só cultura. Sob o comando de um imperador, aquele que impõe, não é, a vontade dele. E ele cresce com a conquista territorial, ou seja, cresce com a conquista de outros reinos, através de um exército organizado e táticas de guerra superiores. Então, quando Deus aqui nos fala, em Colossenses 13, em Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a gente estava, em decorrência do pecado, sobre o império de Satanás, que ele é opressor, ele é o imperador, ele conquista, ele tem táticas para conquistar. Não é? É isso que está aqui. Ele tem um exército organizado. Só que olha que eu achei bem interessante, que ele engloba múltiplos territórios. Então, o Satanás ele não quer te tirar aqui da igreja e te levar para a igreja de Satanás. Ele permite que você continue onde você está. Para ele não importa se você é da Umbanda, se você é budista, se você é evangélico, católico. Ele permite que você continue na sua cultura. Só que quem governa é ele. Você pode continuar. Se a gente lê, a época de Jesus estava sob o Império Romano. E eles continuam mantendo os cultos deles, judaicos, fazendo as mesmas coisas, porque para o Império não está nem aí. O que interessa é que ele está dominando. E a vontade dele está sendo soberana sobre aquele território. Então, veja que a gente estar na igreja somente não basta. A gente tem que estar no reino do Filho do seu amor. O que é o reino? Amém. O que é o reino? O reino é um território que tem somente um povo. Olha só, por isso que não importa se era gentil, se era judeu. Quando a gente vem para Cristo, nós somos a igreja. Então, a gente vira um só povo, amém? Sob uma só cultura. O que é essa cultura? A cultura do amor.
né? A cultura de Jesus, aquilo que Jesus, que Deus nos ensinou, é a nossa cultura e deve ser a nossa cultura. Amém? Então, entendido o que é reino, eu vou passar aqui para nosso próximo versículo, que é Zacarias 9:9, que tem uma promessa, que essa promessa em nós já se cumpriu. Nós já estamos vivendo essa promessa. Então, em Zacarias 9:9, o profeta, Deus dá essa profecia, né? Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem um reino justo e salvador, humilde, montado em jumentinho. Perdão, gente, eis que te vem um rei justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, num jumentinho cria de jumenta. Então, ele já nos prometeu que viria um rei. Os judeus pensavam que viria um rei do formato de um imperador, que iria conquistar. Mas não, nos veio um rei espiritual, um rei que nos governa muito mais do que o nosso corpo, o nosso estado, como é o império, que ele permite que você faça o que você quer. Não, é um reino de amor, um reino com um só povo, uma mesma cultura. Isso que nos foi prometido, né? E eles não entenderam, mas nós entendemos, graças ao Espírito Santo que vive em nós. Amém? E aqui eu quero trazer essa promessa que é Jesus encarnado. Ele, como homem, ele foi o maior exemplo, tanto de autoridade, mas também de submissão. Amém? Então, agora a gente vai entrar na matéria submissão e autoridade, spoiler do Rema, né? Então, a gente vai voltar lá para Romanos 13, do 1 ao 2. Agora, a gente vai trazer um pouquinho mais para o nosso contexto de igreja, de lar, né? O nosso dia a dia. Vamos trazer para o nosso contexto, nossa vida em si, entendendo o que é reino e o que é império. Então, todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, portanto, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amém? Aleluia. Irmãos, eu peço que vocês se levantem. Amém? Dão glória a Deus. Podem se sentar. Viram só? Eu, por estar aqui em cima no púlpito, dirigindo a palavra, dei uma ordem e vocês obedeceram. Não é verdade? Então, a pessoa que ela está em posição de autoridade, ela é instituída por Deus. Seja pastor, seja presidente, seja um dono de uma empresa, um gerente, ele está numa posição de autoridade, ok? E o que é que acontece? Graças ao império das trevas, que nós já somos libertos, porém esse império ele continua com táticas o tempo inteiro para tentar nos levar de volta para o império. O que ele faz? Ele nos coloca numa posição de, como que eu posso dizer, falta de humildade, orgulho, né? De não nos submetermos às autoridades. Não é? Então, trazendo aqui para o contexto, a gente vai falar bem brevemente, né, do contexto político, né, porque toda autoridade foi instituída por Deus, então, sim, nós devemos orar, interceder pela política, pelas autoridades governamentais, né, porque eles que criam a lei. Então, lá tudo passa pelo presidente, pelo juiz, pelo prefeito, né, para constituir as leis que nós devemos seguir para que tudo se mantenha numa ordem. O mundo foi criado em ordem, então é justo que tenhamos ordem em todos os aspectos da nossa vida. Aleluia. Em primeira, deixa eu só ver aqui. Em Efésios, capítulo 6, do 5 ao 9, ele vai nos falar sobre sermos servos. Aí nós colocamos no ambiente hoje mais voltado
para o trabalho, né, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Então, Efésios 6, do 5 ao 9. Na minha versão está assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que a cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Então, se traz para o nosso dia a dia. Para quem trabalha em empresa, para quem trabalha num lar, para quem está em posição de submissão. Ou seja, aquele patrão ele está numa posição de autoridade. E aqui Deus fala para o servo, mas também fala para o patrão, não é? Então, quando você está fazendo o teu trabalho, você faz o seu melhor, como se estivesse fazendo realmente para Deus. Né? O meu gerente não está vendo o meu esforço, mas Deus está vendo. Outro está vendo. Né? Mas tem um detalhezinho. Você trabalha numa empresa e o teu patrão ele pede para você fazer algo errado. Você vai fazer? Não. Né? Então, a gente tem que ter isso bem claro. Que a gente deve obedecer às autoridades, mas, acima de tudo, nós devemos obedecer à autoridade de Deus, Espírito Santo. Amém? Nós devemos estar o tempo inteiro dentro da palavra, aprendendo o que é certo e errado em Cristo, porque o mundo ele vai te falar um monte de coisa que é certo e não é certo. Né? O jeitinho brasileiro não é certo. Você, às vezes, no teu trabalho, você tenta dar o jeitinho brasileiro para, né, porque você precisa da comissão, porque você precisa fechar um acordo, porque você precisa cumprir uma meta. E acaba que você está desobedecendo a autoridade maior, que é a autoridade de Deus. Mas, Cássia, eu preciso do emprego. Gente, Deus também sabe que você precisa do emprego. Não é verdade? Você está numa empresa que é tudo errado, né? Que fazem falcatrua. Você vai continuar nessa empresa para quê? Tem tanto lugar precisando de funcionário, tanto lugar bom para se trabalhar que não consegue. Hoje em dia, né, quem trabalha em empresa sabe, eu fico no escritório, a dificuldade que é de contratar uma pessoa. E tanta pessoa boa se submetendo a coisas erradas, porque precisa do emprego, sendo que tem empresas boas precisando contratar. Então, isso também é um pouco de falta de fé do nosso, né, da gente, sabendo que a gente vai dar um passo certo e ficar temendo que a gente não vai ter como que eu posso dizer ali, a ajuda de Deus. Claro que Ele vai nos ajudar. E se Ele colocou no teu coração esse aperto, esse negócio não está certo, esse lugar não está bom, obedeça, é a voz do Espírito Santo te falando, dê um passo de confiança. Aleluia. Ah, mas eu ganho bem. Mas talvez ali na porta do lado você vai ganhar o dobro do que você ganhava ali. Obedeça. Não se sujeite a fazer coisas erradas, porque eu estou sobre a autoridade da pessoa. A gente não pode ser obediente cego. Não é verdade? E também voltando aqui, continuando nessa linha, que a gente vai passar rapidamente aqui, tem outro tipo de submissão. Ai, 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 Dia das Mulheres. Aleluia, aleluia. Essa é difícil. Fala, pai. Vamos lá. Efésios. Vamos lá, gente. 5, a partir do 22. Aleluia. Efésios 5, a partir do 22. O meu tem o título, Lar Cristão, Marido e Mulher. Aleluia. Ai, fala, Deus. Amém.
Então, no 22 fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Vamos pular por 28 agora. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aleluia. 33. Não obstante, vós, cada um dê por si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aleluia. Aleluia. Submissão e autoridade. Aleluia. Mas vamos lá. Sim, a mulher ela deve ser submissa ao marido, mas a submissão não é ser capacho. Aleluia. O homem, para ter a submissão da esposa, ele conquista essa submissão. Com o quê? Cuidando da esposa como a si mesmo. Ou até melhor, não é? O homem, por Deus, ele foi instruído cabeça do lar, mas para quem que Deus deu a ordem de morrer pela esposa? Para ele. O homem, ele dá a vida pela esposa. Não é verdade? Agora a gente nota aqui que Deus manda o homem amar a esposa. Amar o homem, Deus manda o homem amar a esposa. Se você ama a sua esposa, o que você vai fazer para a tua esposa? Cuidar. Não é? Aleluia, né? Então você vai cuidar da sua esposa como a seu próprio corpo. Ou até melhor, né? Mas vocês viram que engraçado aqui que Deus não manda a mulher amar o homem? Ela manda respeitar. Porque o amor da mulher, ela é diferente do amor do homem, eu acho, né? Porque eu nunca fui homem, então... Vamos lá, né? Porque a mulher, ela admira o homem. Ela tem orgulho do homem. Aquele lá é meu marido. É meu marido quando está jogando lá, né? Aquele lá é o meu marido. Aleluia. Lauridi, quando o pastor está pregando aqui, né, naquela unção, é meu marido. Então, a mulher, ela tem orgulho do marido. Não é verdade? E com isso vem o respeito, a admiração e, consequentemente, o amor. Mas o homem, está vendo aqui que ele, indiferente, Deus manda ele amar a esposa e cuidar da esposa. Então, para o homem, o amor vem primeiro do que o respeito. Conforme ele respeita, cuida, ama, não é verdade? A mulher, ela se torna aquilo. O homem transforma a mulher com amor. Mas é difícil a submissão. Por quê? Porque a gente vive hoje num tempo em que as mulheres são empoderadas. Eu não preciso de homem para nada. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, não é verdade? Eu sei dirigir. Então, você vê que o império das trevas, né, ele está trabalhando também nos casamentos. Trazendo discórdia, invertendo os papéis. Você vê reportagens como se fosse a coisa mais linda do mundo. O homem sendo do lar e a esposa sendo autoridade dentro de uma empresa, ou dona de uma empresa. Né? Mas o homem em posição de submissão à esposa. Isso traz consequências. Por quê? Porque o amor da esposa depende da admiração que ela tem pelo esposo. É ou não é? Estou mentindo? Então, assim, essa inversão de valores hoje está destruindo as famílias. E nós que fomos transportados para o reino do seu amor, somos diferentes. E devemos agir diferente, devemos agir conforme a palavra nos instrui. Amém? Então, maridos, você que é um pouquinho mais assim, lute mais, estude mais. Tá, mas a minha esposa é formada e eu não sou. Procure uma formação. Fala, Deus, não é? Seja aquele homem que a sua esposa vai olhar e vai ter orgulho. Aquele lá é meu marido. Aquele lá, não é? Então, falando de família também, nós vamos entrar para outro ponto aqui. Vamos só ver aqui.
que é em Filipenses, é um pouquinho depois, tá, gente? Filipenses 6, 2. Que vai falar também dos filhos. Filipenses 6, 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Aleluia. Então, aqui ela está falando da submissão dos filhos aos pais, mas você vê que a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela sempre fala os dois pontos juntos. Seja submisso. Perdão, eu falei Efésios? É Filipenses. Efésios. Ah, confundi, é porque está Filipenses aqui na mesma página, está aqui em cima. É isso aí mesmo. Efésios 6, do 2 ao 4. Amém? Então, vamos honrar nosso pai e nossa mãe. Quando a gente é pequeno, né, a gente obedeça, 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 obedeça. Mas os pais e as mães não falam por que você tem que obedecer. Não coloque a mão aí. Eu mandei, não coloque a mão aí. Mas por que eu não posso colocar a mão? Porque vai queimar, vai cortar, algo vai acontecer. E Deus é bom que ele fala, ele sempre dá as duas posições, né? Ele dá uma chamadinha nas duas posições. Obedeça, mas aquele que está em posição de autoridade também tem um dever a cumprir. Então, pais não levem seus filhos à ira. Amém? Instrua teus filhos, a gente ensina nossos filhos, mas com sabedoria, porque eles querem saber o porquê. A gente não pode ter uma educação só me obedeça e pronto, como era no Império, como era antigamente. Nós estamos no reino e Jesus nos ensinou o tempo inteiro. O que ele mais fez foi ensinar. Ele fez milagres, maravilhas, mas ele estava o tempo inteiro ensinando, mostrando, ensinando, né, a quem estava perto dele e continua fazendo isso conosco. Então, tem uma frase que eu grifei da apostila. Depois de aprender submissão aos pais, os filhos aprenderão a submeter-se a Deus. Se o filho, desde pequenininho, ele é rebelde para com os pais, como que ele vai obedecer a Deus? Não é verdade? Ele não vai aprender. O pai fala uma coisa, faz outra. O pai manda não fazer, vai e faz. Como que esse filho vai crescer e vai se sujeitar às outras autoridades se ele, desde pequenininho, ele foi criado dentro de um lar que não tem uma coerência? É mais difícil. Amém? Louvado seja Deus. Até eu queria trazer aqui, o Espírito Santo falou comigo durante essa semana, que a gente educa nossos filhos para a obediência. Obedeça. Você vai ficar na casa da tua avó, obedeça a tua avó. Você vai ficar na escola, obedeça na escola. Você vai ficar na salinha, obedeça na salinha. Mas a gente tem que instruir nossos filhos, desde pequenos, também a obedecer o que é certo. Quantas desgraças seriam evitadas se os pais ensinassem teus filhos, desde pequenininho, a não obedecer o que é errado e ensinar o que é certo e o que é errado desde pequenininho? Deixa na casa do tio. O tio vai lá falar, vai lá no mercadinho, pega uma bolacha, coloca no bolso e traz aqui para mim. A mãe falou, vai obedecer? A criança vai obedecer. Você está, né, na casa do tio, obedeça o tio. Isso sem falar em outras desgraças maior, né, gente? Então, o Espírito Santo falou isso comigo e eu estava deixando passar, né, para nós que nós temos filhos ou que vamos ter filhos. É muito importante a gente ensinar a eles a obedecer o que é certo e o que é errado. Filho, você vai ficar na casa da avó, obedeça a avó. Mas se a vovó, o tio, alguém que estiver na casa mandar você fazer alguma coisa que você sabe que é errado, você não obedece. Amém? Muita desgraça seria evitada se a gente educasse nossos filhos desde pequenos a isso. E depois de grandes, eles teriam muita mais facilidade no emprego ou em outro lugar que eles estão, a identificar o certo e errado e ter
a autoestima mesmo de dizer não àquilo que é errado. Amém? Continuando aqui. Aleluia. Romanos 12, 2. Romanos, capítulo 2, 12, versículo 2. 1 ou 2, perdão. Esse é conhecido, né, Dalton? Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Aleluia? Então, nós devemos submeter a nossa mente à autoridade do Espírito Santo que habita em nós e nos ensina as coisas que vêm de Deus. Aleluia? Então, a primeira, acima de qualquer autoridade, está a autoridade de Deus. O Espírito Santo é em nós. Então, nós devemos sujeitar a nossa mente à autoridade do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai nos mostrar se aquilo que o patrão está pedindo está certo ou está errado, se aquilo que a minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio está pedindo é certo ou errado. É o Espírito Santo que vai nos guiar a isso. Aleluia? Aí a gente vai entrar um pouquinho agora aqui na igreja. Como eu comecei, né, falando, a Deus me deu essa palavra, o Espírito Santo trouxe essa anotação ao meu coração. Por quê? Porque a igreja está em expansão. Aleluia? Está vindo cada dia, cada dia a gente vê que não é difícil, acho que eu não vi até agora, um culto que não teve pelo menos um visitante. Aleluia? Quantas pessoas estão fazendo o curso de novos membros para entender como que é o verbo da vida, não é? Então, só que assim, para a gente crescer em organização, a gente não pode ser aquele reino dividido. Porque o reino dividido, ele fica vulnerável ao ataque do império das trevas. Então, a gente tem que estar numa unidade, num único pensamento. O que é esse pensamento? Trazer vida, trazer cura, trazer salvação. Não é somente encher a igreja. Encher a igreja é consequência da nossa submissão à autoridade de Deus, que manda, vai pregar o evangelho, cura os enfermos, expulsa os demônios. Essa é a nossa primeira submissão, que é a submissão a Deus. E dentro da igreja existe ordem. Aleluia? E o diabo é especialista em causar desordem. O diabo é especialista em trazer divisão. Irmãos, a nossa igreja, eu creio que, assim, não sei a porcentagem, se já fizeram essa conta, mas 90% que seja, não é novo convertido. Você vê que os cultos a gente faz o apelo, é difícil o culto que vem alguém para o apelo para aceitar Jesus, não é? A nossa igreja é constituída basicamente de pessoas que estavam em outros lugares e não estavam conformadas com o ensino que estava tendo. Pessoas que foram trazidas por Deus para cá. Por quê? Porque aqui tem ensino. Estão buscando a verdade na palavra, a instrução na palavra, né? Transformação verdadeira. Então, Deus, essas pessoas que têm esse desejo no coração, você vem pessoas porque viu na rede social, pessoas porque passou na frente e viu, mas é o Espírito Santo que guia as pessoas a virem até aqui. Mas a gente está crescendo como o verbo São José dos Pinhais, crescendo com ordem. Amém? Só que vocês sabem, vocês fizeram o curso de novos membros. Quem não fez, nós estamos dentro de uma rede maior, que é o Verbo da Vida, que está em vários países, no Brasil todo. Somos mais de 500 igrejas, isso, pastor? Quem é nosso presidente? Glórias a Deus. Nosso presidente é Guto. Não é? Hoje nós temos aqui pastor Elias como nosso líder da igreja, mas o nosso pastor Elias ele está sob a autoridade de Manassés, que é líder da região sul, que está sob a autoridade de Guto, que é o presidente de todas as igrejas. Então, vocês entendem que há uma organização, uma hierarquia a ser seguida?
Então, há uma ordem, há um presidente, a diretoria, né, os líderes, e tudo que é decidido, na Igreja Verbo da Vida, não vai cantar tal música. Não é porque o ministro de música não quis, é porque tem algo a ser seguido. Né? A gente vai por essa linha. Os ministros, nós somos instruídos, ensinados pelo pastor, né, que a gente tem uma linha de ensino. A gente não vai falar essa tal coisa, porque essa tal coisa não está na Bíblia. Mas isso já vem do ensino maior. Né? Então, a gente tem que entender isso, que mesmo aquele que está em posição de autoridade para conosco, ele está sobre a submissão de autoridade de outra pessoa. Então, há uma ordem. Agora, vou eu, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não quero. Não vou. Tem que vir com calça preta, não vou com jeans. Gente, isso é os ataques do império da treva. O orgulho, né? A falta de humildade, de se submeter a coisa pequena, né? Que é para seguir uma ordem. Tem uma ordem no culto, tem um tempo, já estou extrapolando o tempo, mas tem uma ordem para que as coisas aconteçam. Né? Daí vem a pessoa e não quer seguir essa ordem. Mas eu não concordo. Vamos conversar. É sua opinião? Ou o seu líder está realmente fazendo alguma coisa que não é para fazer? Vamos chegar e vamos conversar, vamos até o líder, né? Vamos entrar num acordo, mas não deixem que o diabo fique plantando coisinhas na sua cabeça para que você se rebele, porque a rebelião, a origem da rebelião é de Satanás. A origem da rebelião, da desobediência, foi de Satanás, que estava naquela coisa maravilhosa. Ele era o líder lá do louvor, né? Líder do louvor lá. E lindo, maravilhoso. Um dia ele olhou, opa, eu sou bom demais. Por que eu estou sobre a submissão de Deus? Eu também quero ser Deus. Eu sou bom demais. Por que eu vou obedecer o meu líder do diaconato, o meu líder de mídia, o meu líder de... Isso é rebelião, isso vem de Satanás, gente. Não deixe isso entrar no coração de vocês. Nosso coração. Amém? A gente está sobre uma posição onde, em alguns pontos, nós estamos em submissão, e em outros pontos, nós estamos em autoridade. Quem está numa posição de autoridade, quer seja dentro do lar, quer seja como os pais, como patrão, como pastor, como presidente... Para essas pessoas, a medida não vai ser mais pesada, pastor? Gente. Então, às vezes, antes de você criticar a sua liderança, você pense que a cobrança de Deus para com essa pessoa é mais pesada do que para você como liderado. Amém? Ore pelos seus líderes. Converse com seus líderes. Você não gostou? Seja humilde. Engula seu orgulho, vai lá e converse. Não estou gostando disso. Vamos chegar num ponto, mas não deixe Satanás levar ninguém daqui de nós para o império das trevas dele. Vamos nos manter no reino do amor de Deus. Aleluia. Agora, para finalizar, amém? Já estou extrapolando meu tempo aqui. Vamos abrir em Tiago 4, 7. Amém? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Aleluia. Resistir ao diabo, sujeitando-nos a Deus, à instrução de Deus, sujeitando-nos às posições de autoridades que Deus constituiu. Amém? Louvado seja Deus. Não há nada que resista. Não há ataque do inimigo que resista quando o império está fechado. A gente vê em filmes aquelas muralhas impenetráveis, quando todos estão em unidade, pode vir a guerra que for. Pode vir um ataque que for, quando o reino está bem fechadinho. O pastor falou no começo aqui, Deus deu uma palavra para ele, das muralhas.
Não há brecha, vamos fechar as brechas, meus irmãos. E as brechas muitas vezes, orgulho, vaidade. Que caia por terra o nosso orgulho, nossa vaidade. Amém? Aqui dentro da igreja, no nosso lar, no nosso trabalho. Às vezes a gente fica, eu me esforço tanto no meu trabalho e não sou promovido. Será? Será que você não fica o tempo inteiro murmurando no trabalho? O meu patrão não me enxerga, meu patrão. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Se o teu patrão não enxergar, outro vai enxergar. Não é verdade? Gente, eu já tive proposta de emprego trabalhando num lugar, e a pessoa de outra empresa que eu prestava atendimento vem trabalhar com a gente. Se o teu patrão não está vendo, alguém vai ver. Deus vai abrir os olhos de outra pessoa. Mas dentro da igreja eu queria tanto ser líder. Continue fazendo teu serviço certinho na igreja. Tem pessoa que tem vontade de ser líder, algo dentro da igreja, mas só vem no culto no dia que está escalado. Fala, Deus. Aleluia. Como que o pastor vai confiar a liderança de alguma posição dentro da igreja? Se a pessoa chega atrasado no culto, só vem no dia que está escalado, não presta atenção, no dia da reunião não vem? Amém? Às vezes só o querer não basta, às vezes a gente também tem que dar passos, né? Assim como o marido conquista o respeito da esposa, assim também nós devemos conquistar o respeito, né, daqueles que estão em posição de autoridade, para que a gente também cresça, amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos digerir tudo que foi falado aqui, mas acima de tudo Deus faz isso, Deus instrui porque Ele nos ama e Ele não quer que nenhum de nós nos percamos e vamos para o império da treva, voltamos, né, para o império da treva, e não é isso que Ele quer. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos por esse momento, Senhor, que nós estamos aqui com o coração voltado a Ti, para aprender, para receber de Ti, Pai. Muitas vezes uma palavra que pode parecer dura, ela traz cura para a nossa alma, para a nossa mente. Ela renova o nosso espírito, às vezes, Senhor. E eu creio que é isso que aconteceu. Ouvidos espirituais foram abertos. Amém? Pai Santo, Pai Poderoso, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor. E se tem alguém aqui que não aceitou Jesus, que não está nesse reino maravilhoso que é o reino do Filho do seu amor, eu peço que venha à frente. A gente vai fazer oração e hoje mesmo você vai estar transportado para dentro do reino de Deus, com todos os seus direitos como herdeiro, porque o reino ele é herdado e nós somos herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo. Aleluia. Se tem alguém, pode vir à frente que nós vamos orar por você. Agora, se também tem alguém que sente que levou uma picadinha ali do mosquitinho do império das trevas, do diabo, que sente que precisa se arrepender, venha, dê um passo de humildade, de coração quebrantado, se reconcilie com Deus. Porque quando a gente está em desobediência, a gente está como se tivesse brigado com Deus. A gente está confrontando a Deus. Então, se tem alguém que sente que precisa reconciliar com o Senhor, venha à frente, nós vamos orar por você. O reino de Deus, ele está aberto para aqueles que o amam, que são com o coração quebrantado para Ele. Aleluia. Agora, se também tem alguém aqui que está precisando de oração, por cura, né? Oração por algo que está esperando, talvez, por essas coisas que nós falamos mesmo. Eu estou precisando de oração pela minha família, pelo meu casamento, precisando de oração pelo meu emprego. Estou precisando de oração por mim mesmo, porque eu estou com dificuldade no meu entendimento das coisas. Algo está me deixando minha visão turva. Vem aqui à frente, vamos orar. Amém? Agora, se todos nós aqui estamos bem, não é? Não precisamos de oração específica. Que sejamos nós canais de oração.
para outras pessoas. Nós colocamos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo as nossas falhas, as nossas dúvidas. Nós quebrantamos o nosso coração. Nós deixamos que o Espírito Santo nos instrua. Você no seu secreto. Converse com Deus. Peça para Deus te mostrar aonde você precisa melhorar. Ontem eu estava lavando meus calçados, os calçados lá de casa, e Deus falando comigo. Eu estava com essa sandália que eu estou aqui agora. Eu queria usar ela hoje. Mas ela estava com cheirinho. E eu olhava para ela, mas ela estava limpa, aparentemente. Mas ela estava com cheirinho. Falei, tá estranho esse negócio, mas eu quero usar ela amanhã e eu não vou com ela com cheirinho, eu vou lavar ela. Comecei a lavar ela, mas parecia que estava tão limpinha. Aí ela tem essa dobrinha aqui, ó. E entre essa dobrinha, eu virei ela assim, estava uma crostinha de sujeira. Peguei uma escovinha de dente velha e lavei aquela beiradinha. O cheirinho estava vindo dali, bem escondidinho. Tem áreas da nossa vida que nós não evoluímos porque aquela sujeirinha está bem escondidinha. Deus ontem falando comigo, lavando a sandália, Deus falando comigo. Nas nossas vidas também é assim. Por que eu não melhoro no trabalho? Por que eu não melhoro nisso, naquilo? Às vezes tem aquela sujeirinha que está escondidinha, que nem você não quer olhar. Você não quer olhar, porque tem muitas coisas de nós mesmos que a gente fala, não quero olhar, isso daí deixa para depois. Limpa. Entrega aos pés do Senhor a sua dificuldade. Todos nós temos tentações em várias áreas e umas tentações mais fortes em áreas específicas. Entregue ao Senhor essas áreas da sua vida que você sabe que você precisa ser tratado, ser tirado essa sujeirinha. Amém?